Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Então, olha só, eu sou a professora Cíntia, sou professora de arte, e esse canal, então, é uma ideia, um projeto meu, do professor Marcelo, da professora Ana, para que a gente possa trazer histórias para vocês, né? Contar histórias que nós vivenciamos, histórias de livros, histórias de vocês, né? E pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso, agora com esse livro, em todos os capítulos que a gente for postando, o YouTube avisa vocês, né? Então não se esqueça de compartilhar também nossos vídeos, isso ajuda a gente. O like é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo que interessa, né? Que é um conteúdo interessante, bom, relevante, né? O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse livro foi escrito por Santiago Martim e ele é um manuscrito, né? A tradução de um manuscrito que foi dado a uma monja de nome Egéria, que no século IV ela conseguiu angariar fundos donativos para que ela pudesse fazer uma viagem até Jerusalém, até a Terra Santa. Então, desta viagem nasceu um livro onde ela ia escrevendo as suas memórias, o que ela vivenciou lá, suas experiências, e entre essas memórias ela resolveu incluir este manuscrito que ela ganhou das mãos de um outro monge, né, lá de Jerusalém, que era um companheiro de São Jerônimo, né? Então esse monge, quando entregou a ela esse manuscrito, ele garantiu que era algo realmente autêntico, né, a autenticidade desse manuscrito. Então aí ela incluiu isso nesse livro dela que se chamava Itinerário. E esse nosso escritor Santiago Martins, ele conta que um amigo dele recebeu de herança, né? Imagina, lá dos antepassados dele, uma biblioteca, né? Então dentro dessa biblioteca existiam muitos livros muito antigos, tantos ele encontrou este, né? E aí eles acabaram publicando. Então é deste livro que nós estamos falando, ok? Então, novamente, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Então, com vocês, mais um capítulo do nosso livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Então agora nós vamos para o 11º capítulo, O Amor se fez público. Se um dia, querido João, 30 anos antes, o amor se fez carne, agora o amor queria se fazer público. Havia chegado o momento, ainda que não soubéssemos até o próprio instante, quando deveria ocorrer. Refiro-me àquela boda em Caná, na Galileia, para a qual fomos convidados. Já sabes como são os casamentos em nossa terra. As festas duram pelo menos uma semana. Comparecem os amigos das duas famílias e a casa se enche de gente, as quais tem que se atender bem, sobretudo quando é uma família rica e conhecida, como era de nossos queridos Manassés e Lia, pois se tratava da boda de um de seus filhos. Antes disso, porém, haviam ocorrido outras coisas que tu já sabes, porque se referem a teus amigos e a ti mesmo. Refiro-me ao grupo de discípulos que começara a se formar ao redor de meu filho e também ao encontro com seu primo João, o filho de Isabel, a quem chamais de Batista. João não esperou tanto como Jesus para iniciar sua atividade pública. Seus pais morreram havia muitos anos, pois os dois eram bem mais velhos do que José e eu. Durante um tempo, que foi breve,
Tentou levar uma vida normal, administrando sua casa e atendendo a seus deveres sociais. Logo, aquela roupa se tornou incômoda para ele, e o Senhor o levou primeiro a uma dessas comunidades de judeus que vivem entre as agruras do deserto, junto ao Mar Morto. Porém, aquilo tampouco convenceu, e depois de alguns anos se entregou a uma vida solitária de pregador itinerante, repetindo por todos os cantos uma chamada à conversão e à penitência, porque a chegada do Messias estava próxima. Nós não tivemos contato com ele desde a morte de seus pais. Soubemos com certo atraso de sua ida ao deserto e de sua permanência junto aos essênios que ali viviam, mas perdemos totalmente sua pista, até que seu nome começou a circular de boca em boca por todo Israel, como de um profeta parecido aos antigos, que lançava críticas tempestuosas contra os poderosos, e que inclusive repudiava o rei Herodes, por ele haver se casado com Herodias, a mulher de seu irmão, estando este ainda vivo. A pregação de João sobre a iminente chegada do Messias alertou meu filho. Ele sabia quem era, mas não sei se João também tinha conhecimento disso, ou se simplesmente falava de um desconhecido sem saber exatamente de quem se tratava. Eu já lhe havia contado o que ocorrera por ocasião da minha visita a Isabel, quando ela me disse que a criança havia saltado em seu ventre ao perceber minha chegada. Mas logo depois, nas poucas vezes que nos vimos, João não deu sinais de saber quem era Jesus. Por isso, Jesus decidiu ir vê-lo. Quem sabe era aquele sinal que estava esperando há tanto tempo. Quem sabe havia chegado a hora de anunciar sua mensagem a todo Israel. Tinha que reunir-se com João, o que sucedia. Não foi sozinho. Em Nazaré, como te contei em outras ocasiões, havia um grupo de amigos, entre os quais se contavam alguns de seus primos, sobretudo Tiago. Convenceu-os a irem ao encontro de João e receberem o batismo de penitência que ele ministrava no Rio Jordão. Partiram 5, embora nem todos perseverassem ao lado de meu filho, e voltaram muito mais. O que aconteceu já o sabes, refiro-me ao batismo no Jordão, lá perto de Betânia, e como João se transfigurou quando o viu chegando e se pôs a gritar, chamando a atenção de todos. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, este é de quem vos falei. Depois de mim vem um homem que se colocou adiante de mim, porque existia antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. Tudo isto me contou Tiago, quando dias depois nos vimos em Caná para o casamento. Mais tarde foi meu próprio filho quem me falou da alegria que havia sentido ao ver seu primo João e da certeza que experimentou em saber que efetivamente o momento havia chegado. Disse-me também que nem teve tempo de saudar João, pois ao vê-lo de longe, este se precipitou a seu encontro sem saber, inclusive, que se tratava de um parente seu. Negou-se, como sabes, a batizá-lo, dizendo que era ele quem deveria receber de suas mãos este sinal de penitência. Jesus insistiu porque queria assumir por inteiro aquilo que a nós está reservado e porque sabia que algo deveria ocorrer para que fosse pública a manifestação do apoio de Deus. Então foi quando se produziu a graça do Espírito Santo. Todos se amontoavam em torno de João e de Jesus, dentro do Rio Jordão, atônitos pelas palavras que o Batista acabava de pronunciar. Quando tão logo que Jesus submergiu das águas do rio, viram a pomba voar sobre ele enquanto se ouvia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Desde então, como se o sinal tivesse sido recebido por todos, as coisas transcorreram muito depressa. No dia seguinte, conheceu 2 de vós, um deles, André, que depois o apresentaria o seu irmão, Simão, a quem agora chamamos Pedro. Conheceu também Filipe, que era como André, Pedro, tu e teu irmão, da nossa Galiléia. Filipe o apresentou a Natanael, aquele que após a sua conversão chamaste Bartolomeu. E também conheceu teu irmão Tiago e a ti, quando estáveis ajudando vosso pai na barca. Assim vos apresentastes em Caná, como um grupo de alegres e bons israelitas, dispostos a deixar tudo para se colocar em serviço do Altíssimo e colaborar com aquele ao qual João Batista havia assinalado como o Messias. Quando vos vi chegar, meu coração ficou descompassado. Soube em seguida, antes de Tiago ou meu próprio filho me contarem os pormenores, que tudo havia começado. Alegrei-me muito, alegrei-me por ele, que desejava isto, e por Deus, já que finalmente se cumpriria sua vontade salvadora. Soube que nunca mais seria como antes, que haviam terminado os doces anos de companhia mútua em Nazaré. Não me entendas mal, eu sabia que isso deveria ocorrer e não coloquei objeção alguma. Porém, compreenderás que era próprio de uma mãe sentir dor ao ver que seu filho se separava dela. Quão difícil foi para mim e para ele esse tempo. Não demorou a acontecer. Estávamos quase no final das bodas do filho de Manassés, Elia. Para aquela família com tanto prestígio e tantas relações, era muito importante que não faltasse nada. E esse detalhe ocorreu. Eliú, um dos criados principais e o qual eu conhecia há muito tempo, pois estava na casa desde que eu estive lá pela primeira vez, contou-me com certa preocupação que havia acabado o vinho. Em parte devia-se à grande afluência de convidados, entre eles o grupo numeroso vindo com Jesus, e em parte porque haviam errado nas previsões. Se o caso não fosse resolvido, a festa viria abaixo e seria um grande desgosto para meus 2 amigos. Eu lhes devia muito e principalmente os amava muito. Eu os amava como irmãos e seus problemas eram meus problemas. Assim dirigi-me a meu filho. Eu não sabia o que ia fazer, mas sabia que era capaz de resolver qualquer problema. Percebe, João, que não lhe pedi que curasse seu pai quando estava moribundo. Aquilo, por mais doloroso que fosse, estava nos planos naturais de Deus, pois a morte não é o final do caminho, mas uma travessia forçada para todos, uma travessia para uma vida melhor. Essa situação era diferente. Agora, tanto ele como eu sabíamos que havia começado o tempo da vida pública, o tempo de falar e de contar o que antes guardávamos escondido. Assim, expus-lhe a situação. Sua primeira reação foi de surpresa. Inclusive, me respondeu com certo aborrecimento. Quem te envolveu neste problema, mulher? E para encerrar, ainda não chegou a minha hora. Eu, que o conhecia bem, sabia que não faltava mais nada. Se João Batista lhe havia dado sinal de partida, agora, de outro lado, eu estava fazendo o mesmo. Eu, que o conhecia bem, sabia que não faltava mais nada. Se João Batista lhe havia dado sinal de partida, agora, de outro lado, eu estava fazendo o mesmo. João lhe indicara que era hora de pregar e eu lhe dizia que havia chegado a hora de amar, inclusive com gestos extraordinários. A mensagem era coisa de João, era coisa de homens. Os favores, inclusive os milagres, eram coisas minhas,
algo que nós, mulheres, podemos entender melhor do que vós, homens, sempre preocupados muito mais com as ideias do que com aquilo que se prepara nas cozinhas. Meu Jesus o entendeu perfeitamente. Eu sabia que havia entendido. Assim eu disse a Eliú que fizesse o que ele pedisse. O chefe dos criados se apresentou a Jesus e somente teve que dizer: tua mãe me enviou. Que queres que façamos? Jesus balançou a cabeça, encolheu os ombros e disse, rindo a seus amigos que o rodeavam: quem consegue resistir ao pedido de uma mãe? O melhor será atendê-la o quanto antes, porque senão irá insistir até conseguir o que quer. E disse aos criados: enchei as talhas de água. Pronto, podeis levá-las ao mestre-sala. Pronto, podeis levá-las ao mestre-sala. Pediu-lhe em seguida: já sabes o resto, João, porque tu mesmo foste um dos que provaram daquele vinho diversas vezes, até convencer-se de que era de fato verdade, tu e todos vós. Foi assim, querido João, como tudo começou. Passado o tempo, sobretudo depois de sua morte e ressurreição, agora que já não o tenho comigo, como então? Perguntou-me se fiz bem em incentivá-lo para que realizasse aquele primeiro milagre. Não me dei conta do que significavam aquelas palavras que me disse quando lhe comuniquei que havia terminado o vinho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Eu não sabia a que hora se referia. Pensei que era a hora da manifestação pública, a hora em que todos soubessem quem ele era. Mas, na realidade, ele já sabia então que essa hora não era do aplauso, e sim a da morte na cruz. Uma e outra eram a mesma hora. Eu não sabia e ele sim. Ele o sabia desde há muito tempo, e esse era, quem sabe, o único segredo que não me quis contar nas nossas longas conversas que mantínhamos desde que José morrera, e nas quais me revelou tantas coisas sobre a vida no céu. Assim, vês que fui eu, precisamente eu, sua mãe, que adiantou a sua hora. Arrependi-me disso? Houve um momento que sim, quando o vi pregado na cruz. Porém, agora não. Agora sei que fiz o que deveria fazer, sem saber que era instrumento de Deus, para que tudo se iniciasse em seu devido tempo. Aquele milagre o tornou conhecido, fortaleceu vossos laços. Serviu para confirmar-vos na fé nele que João Batista havia semeado em vós. E também serviu para tornar-me conhecida. Refiro-me ao fato que, desde então, não deixaram de chover pedidos para eu conseguir dele esse ou aquele favor. A verdade é que paguei uma dura penitência com aquele meu gesto, pois não imaginas o peso que é discernir a verdadeira necessidade do capricho. Além do mais, tampouco podia estar continuamente importunando meu filho, entre outras razões, porque ele não permaneceu muito tempo comigo desde então. Agora tenho-o comigo mais facilmente. Agora, sim, que sou um peso para ele, na verdade, são poucas as coisas que não me concede quando eu peço, embora sempre note que sorri, balança a cabeça e me diz como antes: essa mãe, sempre igual, mas quero ver quem consegue lhe negar alguma coisa. Depois daquele primeiro milagre público, fomos todos juntos a Cafarnaum. A notícia se divulgara rapidamente por aquela parte da Galileia, devido ao fato de que muitos dos convidados eram daquela região e contavam a todos que quisessem ouvir. Por isso ele partiu para o deserto e vos deixou sós. Precisava de tranquilidade.
Depois de tantos anos de espera, de repente tudo se precipitava. Não queria que lhe escapasse o controle dos acontecimentos e que os fiéis o seguissem apenas pelo milagre que acabavam de ver. Assim, se despediu de vós, convocando a todos para um novo encontro em 40 dias, ali mesmo em Cafarnaum. E se foi. Eu regressei a Nazaré com meu sobrinho Tiago e com os outros rapazes que haviam saído com ele dias antes para ver o Batista. Então começou minha batalha. No povoado sabiam de tudo, já se sabia a respeito do Espírito Santo no Jordão, já se sabia que Jesus atraía discípulos como se fosse um prestigioso rabino. Sabia-se também do milagre de Caná. Esperavam-no mais com curiosidade e ceticismo do que com outra coisa. Seus próprios amigos, aqueles que haviam ido com ele e visto tudo, não estavam totalmente convencidos. Inclusive Tiago, que tanto o amava, teve suas dificuldades para aceitar que aquele seu primo era algo mais do que um homem bom e admirável. É muito difícil, João, ver Deus andando ao nosso lado. Não foi fácil em Nazaré, quando viram que ele não veio comigo. As críticas aumentaram. Não faltou, inclusive, quem dissesse alguma grosseria e quem se atrevesse a chamá-lo de impostor diante de mim. Tiago me defendeu desde o primeiro momento, assim como o resto de minha família. Porém, eu sabia que, no geral, os ânimos seriam hostis. Não passava dia em que não me chegassem comentários e fofocas. Enquanto uns diziam que o que se passou no Rio Jordão fora preparado por João, que era seu primo, e que havia mentido ao dizer que Jesus era o Messias. Outros afirmavam que Manassés preparara o vinho para enganar os rapazes que o acompanhavam. É que João, quando não se quer crer, os milagres não servem para nada. Poderás presenciar o maior deles e continuarás buscando motivos escondidos para explicar o incompreensível. Com razão, se diz em nossa terra que não há pior cego do que aquele que não quer ver. No fundo, dava-lhes raiva terem tido Jesus tanto tempo em seu meio e não terem reconhecido. Que ele passou desapercebido era como um insulto para eles, porque significava que eram muito torpes e que não souberam valorizar o tesouro que tiveram ao seu lado. O que incomodava também era o fato de que Jesus não fizera milagres em seu povoado. Certamente alguns lembraram o caso do leproso na fonte. Porém, a maioria chegou a reprovar que não tivesse curado seu marido, sua mulher, seu filho e inclusive sua vaca ou sua cabra. Acreditavam que por ser dali, Jesus tinha que estabelecer um tipo de posto para solucionar problemas, semelhante aos que montavam os cobradores de impostos. Todos exigiam o direito de serem ajudados e não pediam nem suplicavam, mas sim o exigiam e inclusive ameaçavam agredi-lo se em sua volta ao povoado não satisfizesse até a menor de suas exigências. Tudo isso passei sozinha, enquanto ele estava no deserto, deixando-se tentar pelo demônio. Minhas tentações eram bem diferentes, possuíam mais o amargo sabor da decepção. Conheci naqueles dias um rosto do ser humano que nunca havia imaginado. Vi suas expressões enfurecidas e ameaçadoras perto de mim. Rostos que até então pareciam amáveis comigo, rostos de gente com quem me dava bem, mas desde que interveio o interesse, se transformaram. E compreendi o perigo da missão de meu filho e o perigo do seu poder. Se fazia milagres, se deixava levar-se pela bondade de seu coração, lhe seria muito difícil proclamar qualquer tipo de mensagem. O que as pessoas queriam era que as curasse, as alimentasse, inclusive que as ressuscitassem. Não desejavam mudar, nem ser melhores, nem amar mais a Deus e ao próximo.
Só desejavam estar na terra da melhor forma possível, sofrer o menos possível e tudo ao menor custo possível. Isso que estou te contando te ajudará a compreender o que aconteceu em Nazaré, quando por fim se apresentou. Chegou rodeado de muitos de vós, numa sexta-feira de manhã. Fazia frio, me lembro bem. Desde o primeiro momento, o povo se aglomerou em frente à nossa casa. Minhas primas e eu estávamos ocupadíssimas em atender a todos, e ele não deixava de ouvir os velhos amigos que acudiam para vê-lo. Principalmente os seus primos Tiago, Judas e Simão, que sempre haviam sido seus companheiros, e um dos quais estivera junto dele por ocasião de seu batismo no Jordão. Queria saber se estavam dispostos a acompanhá-lo na vida itinerante, que se dispunha a levar a partir de então. Comigo só pôde falar bem tarde da noite, quando todos já tinham ido dormir. Junto ao fogo, com suas mãos nas minhas, como quando era criança, abrimos mutuamente nossos corações. Pedi-lhe perdão por haver sido eu a responsável por aquele seu primeiro milagre. Ele me tranquilizou. Assegurou-me que os dias passados no deserto serviram para conhecer bem qual era a sua tarefa e os passos que deveria dar até que chegasse a sua hora. Mãe, disse, olhando-me fixamente nos olhos, a ti não posso nem quero ocultar nada. Vou começar a última etapa de minha vida. Acabará mal e por isso acabará bem. Aconteça o que acontecer, nunca duvides de mim, nem do amor de Deus. Mais adiante eu te irei contando os detalhes, mas desde agora quero que saibas que tudo está previsto por meu Pai e que tem que se cumprir exatamente como está previsto, a fim de que todos possam crer. Não deixeis de rezar por mim e, repito, digam o que disserem, nunca duvides de que estou fazendo o correto, por mais surpreendente que possa te parecer. Amanhã, como em todos os sábados, irei à sinagoga e ali iniciarei meu caminho. Depois irei embora e demorará muito para nos vermos de novo. Eu não chorei e não foi por falta de vontade. Tampouco me mostrei amedrontada e muito menos tentei dissuadi-lo. Sabia que para isso tinha vindo e com a intuição especial que tem todas as mães, nos dias anteriores, fui compreendendo que efetivamente tudo acabaria mal, mas sabia também que no fim tudo aconteceria como Deus havia previsto. Por aqui, fazendo-me forte, lhe disse: Filho meu, agora sou eu que te peço que nunca duvides de mim. Bastou-me ver o que vi estes dias em Nazaré para compreender o sofrimento que te espera. Sei que vencerás, mas também sei que vais passar mal. Por isso quero que estejas sempre seguro de mim. Eu estarei sempre ao teu lado, acreditando em ti e convencida de que o que fazes é o correto. Não fostes tu que me disse uma vez, olhando os pássaros, que Deus nos ama mais do que aos pardais e que não devíamos nos preocupar com nada porque até os cabelos de nossa cabeça estão contados? Baseada nesta fé, vivi desde a minha infância e graças a esta fé tu nascestes. Por isso fique tranquilo, porque teu Pai, meu Deus, velará tanto por ti quanto por mim. Espero que por ti um pouco melhor do que por mim, porque ao contrário terei que ajustar contas com ele. Disse-me brincando enquanto se levantava. Abraçamo-nos e depois beijei sua fronte. Em seguida tentei beijar-lhe as mãos, aquelas mãos que haviam feito o milagre do vinho em Caná, com a mesma naturalidade e amor que haviam feito móveis em nossa oficina. Ele me impediu.
Ao contrário, pegou as minhas mãos e me disse, solene e emocionado, essas mãos benditas, mãe, deverás mantê-las sempre abertas, para que quem as veja compreenda que estão esperando as cargas para poder apresentá-las ao céu. Eu te prometo que tudo que nelas for colocado nunca será esquecido nem por mim, nem pelo Espírito e nem pelo meu Pai. Assim nos despedimos. Quando fiquei só, naturalmente chorei muito. Sabia que ficaria muito tempo sem vê-lo e isso me angustiava. Estava segura do que acontecesse o que acontecesse, Deus estaria com ele. No dia seguinte, tudo correu como ele havia previsto. Foi à sinagoga, tu estavas também ali com os outros. Todos haviam aparecido ali naquela manhã. Esperavam escutar de seus lábios alguma mensagem especial e, quem sabe, ver algum milagre. De fato, vários enfermos se aglomeravam à nossa porta, enquanto outros o aguardavam ali. Eu me encontrava com o grupo das mulheres e me senti estranha, rodeada pela expectativa de tantos, embora protegida por minhas primas, que não me deixaram nem um instante. Meu filho procurou o texto que deveria ler e o proclamou com voz solene. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar aos pobres a boa nova. Enviou-me para proclamar a libertação dos escravos e devolver a vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graças do Senhor. O murmúrio de aprovação acolheu aquelas palavras do profeta. Respirei aliviada, João, porém a tranquilidade durou pouco. Quando se fez o silêncio, recomeçou a falar. Esta escritura que acabais de ouvir se cumpriu hoje. Estou no meio de vós, vivi aqui convosco durante a maior parte de minha vida e não me conhecestes, porque ainda não havia chegado a hora. Agora vos digo que fui enviado pelo Altíssimo para realizar uma missão redentora, para que se cumpram as antigas profecias, para anunciar a graça e a misericórdia de Deus, para convocar todos à conversão, à reconciliação, à plenitude da revelação. Suas palavras dividiram a assembleia. Enquanto alguns concordavam e inclusive choravam de emoção, porque acreditavam no que ele contava, apoiados na manifestação feita pelo Batista e no milagre de Caná. Outros puseram-se a gritar: quem és tu para considerar-te o Messias? Sabemos quem és o filho de José, o carpinteiro. Crês que vamos engolir que o Messias tenha nascido na casa de um pobre? Houve alguns que chegaram ao insulto. Dizem que fizeste o milagre em Caná e que se ouviu uma voz do céu quando João te batizou no Jordão. Tudo isso é mentira, és um impostor. Aqui em teu povoado dizemos: médico, cura-te a ti mesmo. Se tens capacidade para fazer milagres, por que não os fazes aqui, onde viveste tantos anos? Por que não os fazes agora, para que possamos ver, então acreditarmos em ti? Então ele estendeu os braços e os manteve assim até que se fez o silêncio. Estava em pé, rodeado por todos, a maioria com ira no rosto e só alguns dispostos a dar-lhe apoio. Ninguém sabia o que poderia acontecer, se faria algum gesto extraordinário ou se revelaria algum segredo. Porém, ele se limitou a dizer: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Logo se calou. Então todos se atiraram sobre ele, enquanto gritavam: vai te inteirar do que somos. Apesar de vossos esforços, João, se apoderaram dele e o arrastaram povoado acima até o barranco, com a intenção de lançá-lo dali e matá-lo. Eu ia atrás, angustiada, suplicando que o soltassem, tentando abrir caminho entre a multidão.
Como todos me conheciam, não só não passei desapercebida, como ainda tive que ouvir insultos e chacotas. Inclusive uma mulher me arranhou o rosto e tentou me arrancar os cabelos. Não fosse tu, querido amigo, estares ao meu lado. Somente depois soube que Jesus te havia dito que acontecesse o que acontecesse e fizesse a ele o que fizesse, tu não te separarias de mim após minha saída do recinto das mulheres da sinagoga. Assim chegamos à borda do barranco, um pouco atrasados, mas pudemos ver o que ocorria. Ao se aproximarem do precipício, ele lhes gritou: soltai-me! E eles, tão valentes como estavam, de repente se acovardaram. Sua voz era poderosa, havia estado totalmente passivo enquanto o levavam quase pelo ar. Agora, como se tivesse despertado, se impunha sobre a multidão. Soltai-me, repetiu. Não é este o lugar nem o momento em que terei de dar glória ao Altíssimo. Perdestes a ocasião de participar do plano de Deus. Deixai-me ir e ficai também em paz. Não quero que o ódio vos faça dano. Vivi convosco muito tempo e isto vos salva. Então as mãos que o agarravam e que o haviam rasgado suas roupas se soltaram. Aqueles que possuíam pedras deixaram-nas cair. Aqueles que levavam pedaços de pau depositaram-nos no chão. Ele se pôs a andar e passou no meio deles, rodeado por um silêncio total, doloroso e estranho. Veio até mim, me beijou de novo na fronte, porém dessa vez sem nada me dizer, e seguiu descendo a colina. Então, embora já estivesse meio distante, voltou-se e olhou para eles. Todos podemos ver que chorava, e suas lágrimas fizeram com que aqueles valentões guardassem silêncio. Minhas primas se aproximaram de mim, pegaram-me pelo ombro e juntas começamos a descer a encosta, até as nossas casas. 2 de seus primos foram com ele. Eram Simão e Judas. O outro, Tiago, seguia-o desde o primeiro momento. Foi a última vez que o vi em muitos meses. Ao contrário do que se podia esperar, a paz se fez novamente em Nazaré e ninguém me incomodou. Inclusive aquela mulher que me havia agredido pediu-me desculpas nos dias seguintes. Apenas alguns poucos extremistas continuaram insistindo que ele era um impostor. A maioria sentia um profundo pesar e falava entre si, comentando suas palavras na sinagoga e admitindo que tinha razão, que lhes havia faltado fé e que haviam sido muito torpes por não reconhecerem o próprio Messias, que vivera com eles tantos anos, no mais completo segredo. Nisso, naturalmente, ajudou a fama extraordinária que o acompanhou, e não tardou a chegar a nosso povoado, com as notícias dos milagres portentosos que fazia. Creio eu, João, que o que mudou de verdade o coração de meus conterrâneos foram suas lágrimas. Isto foi o que me confessou mais de uma pessoa, quando o viram chorar com a solenidade da qual estava revestido naquele momento tão difícil, quase impassível e totalmente sereno, apesar das ameaças que eram jogadas sobre ele, compreenderam que era o Messias. Foi uma antecipação daquilo que ocorreria anos depois. São suas lágrimas, João, que convertem, atraem e curam. Suas lágrimas, muito mais, infinitamente mais do que seus milagres.